Muito bom dia, que a paz do Senhor esteja com você nessa manhã de segunda-feira, que você possa ter um ótimo início de semana abençoado e que Deus te guarde em todas as áreas. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional diário de leitura da palavra e oração. Amém? Graças a Deus, que Deus possa edificar a tua vida nesse dia. E nós vamos continuar a nossa leitura no livro de Atos. Nós lemos ontem ali no capítulo 11 e nós falamos a respeito de Pedro, quando ele explica o que aconteceu com ele, a visão que ele teve, a visita que ele fez à casa de Cornélio e como Deus tinha falado com ele de que os gentios, eles receberiam a palavra e poderiam ser salvos, inclusive eles poderiam receber o Espírito Santo. Então, depois que ele explicou, os irmãos lá da igreja de Jerusalém entenderam, né? E aí nós vamos agora para o versículo 19, capítulo 11, versículo 19, onde nós temos aqui o relato da igreja lá em Antioquia. Diz ali então, os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão. Então vocês lembram que quando Estevão morreu, houve uma dispersão do povo de Deus ali, dos judeus, né? Eles se dispersaram por várias cidades. Aí nós temos aqui no nosso relato aqui a história de Filipe, né? Enfim, que ele foi para algumas cidades, ele encontrou com um eunuco etíope e ele se converteu, enfim, e Filipe estava batizando em vários lugares. E aqui nós temos então essa dispersão logo após a morte de Estevão. Então eles chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Olha só que interessante. Eles eram judeus, eles saíram de lá, né? Eles foram dispersos, eles continuaram anunciando a mensagem aos judeus. Vale a pena a gente entender que Pedro teve a visão depois, né? E ele conseguiu ainda encontrar com os outros apóstolos que estavam em Jerusalém, mas muitos deles já tinham saído ali de Jerusalém por conta do que aconteceu com Estevão. Então eles não tinham ouvido o relato de Pedro, mas eles pregavam a mensagem a respeito de Jesus para os judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sireneus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos. Olha só, por que ele cita aqui aos gregos? Porque os gregos eram gentios, eles não eram judeus, eles eram gregos. Mas esse grupo aqui de judeus começaram a falar. Mesmo que eles não soubessem daquilo que aconteceu com Pedro, a visão que Pedro teve, e eles talvez não tinham essa informação de que o Espírito Santo havia descido sobre os gentios, mesmo assim eles talvez impelidos pelo próprio Espírito, pregaram a palavra para gentios, para aqueles que não faziam parte do povo judeu. E contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram então aos ouvidos da igreja lá em Jerusalém. E eles enviaram então Barnabé a Antioquia. Então, como a mensagem estava sendo pregada ali na cidade de Antioquia, precisava de alguém que tivesse mais base, mais conhecimento da palavra, que tivesse ali a função de ensinar. E Barnabé foi então enviado pelos apóstolos para Antioquia. Ali no versículo 23, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Vale a pena também a gente notar que o evangelho, quando ele foi pregado nesse início aqui da igreja, ele era um evangelho puro, ele era um evangelho genuíno, né? Hoje a gente tem aí, vamos dizer assim, entre aspas, muitos evangelhos. Aqui o evangelho era um evangelho puro, eles falavam de Jesus, a respeito de quem Jesus era, do que Jesus tinha feito. Então era um evangelho realmente o verdadeiro. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e aqui reaparece então Saulo. Na verdade ele estava lá em Tarso, na cidade natal dele, pregando o evangelho para as pessoas daquela cidade, que provavelmente ele conhecia, né? Aqui então, Barnabé vai até Saulo encontrar com ele, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Então ele foi lá em Tarso, pegou Saulo e levou ele para Antioquia junto com ele. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Então aqui se formou uma dupla, né? Barnabé e Saulo.
Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Aqui nós temos então um relato dessa cidade que foi evangelizada e ela recebeu a palavra e ali os gentios começaram a se converter ao cristianismo de verdade. E ali se formou então, de certa forma, a primeira igreja, né? Porque eles foram chamados então de cristãos. A gente sabe que após a descida do Espírito Santo, ali a igreja foi formada, mas digamos assim que oficialmente aqui em Antioquia foi onde tudo se iniciou, porque ali a presença de Barnabé e Saulo, a gente está acostumado com Paulo e Silas, né? Aqui Barnabé e Saulo era a primeira dupla aqui que se formou, depois Saulo vai se tornar Paulo, e aí mais à frente nós vamos ver que eles se desentenderam, Barnabé e Saulo se desentenderam, e aí Paulo então, que agora Paulo, ele vai se reunir, ou melhor dizendo, se unir a Silas, e aí tem a dupla Paulo e Silas que a gente tanto conhece, né? Mas então aqui é Barnabé e Saulo. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se pelo Espírito e predisse que uma grande fome viria a todo mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, e aqui nós voltamos lá para Atos também, no início ali do capítulo 2, eu acho que onde eles repartiam aquilo que eles tinham uns com os outros e ninguém tinha necessidade de nada. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, então eles já estavam acostumados com isso, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia, por conta dessa fome, né, que veio sobre o mundo. E o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Então aqui nós temos esse relato tão importante aqui, onde lá em Antioquia, a igreja, né, os que faziam parte da igreja foram chamados de cristãos, então os primeiros cristãos. E aí nós temos aqui uma expansão do evangelho de uma forma muito intensa. E isso nós vamos estar, então, falando nos próximos dias aí. E eu convido você a estar aqui comigo todos os dias a partir das 6 horas. Esse vídeo já está disponível, ele fica gravado aqui, você pode assistir o horário que ficar melhor para você, tá? E com certeza você vai ser edificado pela palavra do Senhor. Amém? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Deus amado, nós te louvamos, nós agradecemos a Ti, Pai, de todo o nosso coração. Pai amado, que o Teu Espírito Santo possa nos abrir os olhos, Pai, nos dar sabedoria, que nós possamos realmente confrontar a nós mesmos com a Tua palavra. Muitas vezes aquilo que nós pensamos não é aquilo que realmente é. Mas a gente tem desejo no coração de viver o evangelho verdadeiro, genuíno. Por isso, Pai, que Tu vem nos revelar pelo Teu Espírito Santo a Tua verdade. Deus, que Tu possa falar conosco a cada dia, Pai, nos mostrando o Teu propósito para a nossa vida. Deus amado, coloco a cada um que está me assistindo, Pai, me ouvindo nessa manhã. Tu venha, Senhor, inundar a cada vida com o Teu Espírito, Pai, de forma sobrenatural e poderosa, Senhor. Deus amado, que todas as amarras de Satanás caiam por terra agora. No nome de Jesus, ó Deus, nós cremos, ó Pai, na libertação, na cura, e pedimos, ó Deus, que Tu venha nos direcionar, Senhor, pelo Teu Espírito. Que nós possamos estar sensíveis à voz do Teu Espírito em todos os momentos, e que possamos receber a direção a cada dia, Pai, na nossa vida. Em nome de Jesus, ó Pai, eu Te agradeço, Senhor, e Te louvo de todo o coração. Amém e amém. Graças a Deus, que Deus abençoe tua vida, o teu coração, e que você possa realmente viver os propósitos de Deus e que o Espírito Santo possa direcionar. E eu quero que você escreva, logo depois que terminar esse vídeo, que você escreva aí nos comentários: eu quero viver sobre a direção do Espírito Santo, tá? Profetiza isso sobre a tua vida, escreve aqui embaixo nos comentários: eu quero viver sobre a direção do Espírito Santo. E com certeza isso vai ser real na tua vida, todos os dias, amém? Se você não se inscreveu no canal, se inscreve agora, já ativa o sininho das notificações, curte o vídeo. Se for possível, compartilha com mais pessoas, para que mais pessoas possam ser abençoadas. E amanhã estaremos aqui novamente e eu tenho esse encontro marcado com você. E eu vou te esperar aqui, tá bom? Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.